Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. João capítulo 19. João capítulo 19, de 25 a 27. Chamo sua atenção para este texto para pensarmos sobre a mãe perto da cruz. A mãe perto da cruz. João 19, de 25 a 27. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo amado, a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu em sua casa. Esta é a palavra do Senhor. Hoje, Dia das Mães, eu devo chamar sua atenção para Maria, a mãe de Jesus, a mãe perto da cruz. Olhando para essa passagem bíblica que a gente acabou de ler, eu quero que você observe comigo 3 lances. O meu desejo é que a partir de cada um destes lances nós possamos destacar e aplicar para todos nós nesta manhã tão especial do ano as lições da mãe perto da cruz. Quais são estes lances? O primeiro deles é o amor da mãe. O segundo, a graça de Deus. O terceiro, a honra do filho. Então, nesta manhã eu quero falar sobre amor, graça e honra. Amor de mãe, graça de Deus e honra que filhos devem às suas mães. Primeira coisa, o amor da mãe. A cena é bastante conhecida. Jesus estava sendo crucificado. Todos os discípulos tinham abandonado Jesus, da forma como ele previu que aconteceria. O único que não o abandonou àquele ponto foi João, o discípulo amado. Além dos discípulos que abandonaram Jesus, os amigos, enfim, Jesus estava praticamente só naquela cruz. Não fosse, obviamente, por Maria, a mãe dele, que o acompanhou até o final, até a cruz. O que fez Maria acompanhar o filho até a cruz? O amor pelo filho. O amor de Maria pelo filho não permitiu que ela o deixasse na hora de seu maior sofrimento. Porque geralmente é assim que nós fazemos. Nós abandonamos as pessoas na hora que elas mais precisam, especialmente se a circunstância é desfavorável. Menos as mães. As mães, mesmo sob risco de morte, não abandonam seus filhos. Você observa cenas e testemunhos durante a vida toda, o tempo todo, de mães que colocam a vida em risco para salvar seus filhos. Essa semana, ontem, aliás, na porta de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, um bandido surpreendeu mães chegando com filhos para a homenagem que o colégio prestaria às mães. E ele já chega com a arma, existe um vídeo circulando aí na internet, não sei quantos viram esse vídeo, e esse bandido com a arma assim apontada para todas e para os filhos, para as crianças, e bem do lado dele uma mãe, policial militar, para defender seus filhos, para defender aquelas crianças, ela saca da arma na bolsa e ela mesma dispara 2 ou 3 tiros naquele moço. Ele chega no hospital e lá no hospital ele morre. Mães são capazes de tudo para proteger seus filhos. Elas amam seus filhos até a última consequência. E ali, perto da cruz, estava a mãe de Jesus. Todos o abandonaram, exceto João, mas a mãe estava lá. O amor de Maria não foi
dissuadido pela fúria dos opositores judeus, dos fariseus. Também não dissuadiu o amor daquela mãe, o horror de se ver um filho, como ela estava vendo o dela, debaixo daquela circunstância, debaixo de tanta humilhação e tortura, pregado na cruz. O que aquela mãe poderia fazer naquele momento? Ela não poderia resgatá-lo, ela não poderia aliviá-lo em nada. A única coisa que ela poderia fazer, ela fez. Ela ficou ao lado do filho, ela demonstrou seu amor, ela revelou uma vez mais a sua boa vontade. Sem nada que pudesse fazer, sem nada que pudesse oferecer, nem mesmo água, pois não permitiriam, aquela mãe ofereceu o seu amor. E da cruz o filho via aquela mãe, tanto que Jesus a viu e se compadeceu dela. Há o amor de uma mãe que não arreda o pé de perto dos filhos. Como são abençoados aqueles que desfrutam dessa presença, desse aconchego, desse carinho, desse cuidado, dessa afirmação da mãe, especialmente nos momentos de maior dor e sofrimento. Testemunhos nos falam disso, nos mostram o quanto o amor da mãe presente, que não arreda o pé, é abençoador para um filho, para a formação de um filho. Por mais que esse filho tenha críticas, e todos nós teremos, dos erros de nossas mães, afinal são humanas, mas o amor delas por nós, amor que não arreda o pé, marca o coração dos filhos. O amor de Maria manteve Maria perto da cruz, onde Jesus estava, João 19, 25. É o amor de mãe que mantém a mãe sempre perto dos filhos nos momentos que eles mais precisam. Se não fosse, gente, importante esse amor que mantém a mãe perto do filho, se isso não fosse fundamental, nós não leríamos na Bíblia palavras tais como as que nós encontramos no Salmo 27, verso 10 de Davi, quando ele trabalha uma hipótese, quando ele diz assim: mesmo que o pai e a mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Está implícito aqui o valor de uma mãe, de um pai que não abandona filhos. Está tão implícito e é tão necessário, e todos nós somos tão carentes desse amor de mãe e de pai que não abandonam, que acolhem, que Deus mesmo diz: se um dia seu pai ou sua mãe abandonar você, eu mesmo, o Senhor, vou te acolher. Essa é a importância de uma mãe. E infelizmente, na sociedade em que nós vivemos hoje em dia, esse tipo de amor tem sido descartado pela cultura que nos cerca, onde, quando mulheres deixam tudo, abandonam tudo, para simplesmente se devotarem a seus filhos em amor, a sociedade diz que a mulher, quando assim procede, está se rebaixando. Como é triste ouvir isso. Sim, eu entendo, há casos em que a mãe precisa trabalhar. E com dor no coração ela precisa colocar o filho já pequenino num berçário e assim por diante. Mas se a mãe tem condições, e se ela pode, e se ela sabiamente opta por deixar carreira, tudo, para que o amor dela colhe ela ao filho, enquanto possível for, isso não é rebaixar-se. É cumprir o ministério para o qual a mãe foi chamada a desempenhar. O amor de mãe não permite que ela abandone o filho. E mesmo quando tudo e todos dizem que ela se rebaixa para estar com os filhos, a gente aprende o próprio Deus dizendo: olha, se a sua mãe um dia te abandonar, se seu pai um dia te abandonar, eu mesmo vou acolher você. Outro fato interessante que as pessoas ignoram e desprezam no que diz respeito às mulheres. As próprias mulheres, muitas vezes, infelizmente, envenenadas pelo feminismo.
Quando a Bíblia chama a mulher de auxiliadora idônea do homem, esta palavra auxiliadora no hebraico, se você tivesse a capacidade de compreender o hebraico e tivesse um sistema de busca para mostrar para você em que outros contextos a palavra auxiliadora aparece no Antigo Testamento, sabe o que você encontraria? Sabe onde mais essa palavra auxiliar, o verbo auxiliar, o nome auxiliadora aparece no Antigo Testamento? Sempre que diz que Deus é o auxílio do seu povo. A mulher tem esse papel ao lado dos seus maridos, ou do seu marido. Esse amor que não abandona filhos, é isso que Deus deu a uma mãe. É importante, é como se Deus estivesse dizendo para nós, a presença de uma mulher sábia e auxiliadora no lar, é como o auxílio do próprio Deus para aquele homem. Não menospreze isso. Não deixe a sociedade diminuir o seu papel na tentativa de achar que está te elevando ou te empoderando. Deus já te empoderou. Deus chama você de auxiliadora. E você é nada menos do que o auxílio de Deus no seu lar. Pense sobre isso. E você é essa mãe que em amor não arreda o pé de perto dos filhos. É como o próprio Deus que diz, é tão importante o seu amor, que faz você ficar perto dele na cruz, se preciso for, é tão importante esse amor, que mesmo que sua mãe te abandone, você não vai ficar sozinho, porque eu mesmo vou acolher você. O amor de mãe, assim é o amor de mãe. A mãe não abandona, a mãe acolhe em amor. Mas a segunda coisa, a graça de Deus. Sem a graça de Deus, mães não conseguirão amar como convém a uma mãe amar. Além do amor explícito, a gente vê esse amor explícito da mãe de Maria pelo filho Jesus, chama-me a atenção nesse texto, a graça de Deus agindo em Maria, sustentando Maria ali no pé daquela cruz. Imagine por um instante a cena. Que mãe que não sofre quando vê um filho sofrer? Que mãe que não tem o coração partido quando tem que cuidar de um filho num leito de enfermidade? Filhos, ouçam bem, sua mãe, quando te vê doente, sofre muito, muito mais do que você. E ali está Maria, a cena é forte. A dor daquele momento é indescritível. Um filho morrendo, e não apenas um filho morrendo, o pior tipo de morte, crucificação. Isso tudo depois do que ele passou, pela tortura que ele passou, pelo deboche que ele estava sofrendo. Imagine a cena daqueles soldados romanos maldosamente tendo arrancado de Jesus a roupa dele. Imagine seu filho no hospital, doente, quase morrendo. E alguém entra no quarto do seu filho, vai nas roupinhas dele, nos perfumes dele, no guarda-roupa dele, e tira dali, e joga no chão, e espalha, e separa. Pois era isso que eles estavam fazendo com as roupas do filho de Maria. Jogando sorte sobre as roupas. Leia João 19, antes desse texto, você vai ver, e ali está aquela mãe vendo aqueles maldosos soldados romanos, depois de terem surrado o filho dela, depois de terem arrancado o que pôde de sangue em chicotadas sobre o filho dela, depois de terem xingado ele de todos os nomes mais horríveis, ela ainda vendo ele ali na cruz, gemendo de dor, a mãe vendo aquilo, olha para o lado e vê os soldados rasgando as roupas dele, tirando sorte para ver quem ficaria com as roupas dele. Como é que ficaria seu coração, mãe, vendo aquela cena? Como é que você aguentaria tudo aquilo? A mãe olha para os lados e se pergunta, cadê os amigos do meu filho? Aonde foram os discípulos? Com ela estão apenas a irmã dela,
A esposa de Clopas, Maria, Maria Madalena e João, só estes estão com ela. O discípulo amado estava ali desnorteado, o coração dela quebrado. E a pergunta que eu faço quando eu vejo essa cena é: como é que ela foi capaz de suportar, de amar daquele jeito, de ficar perto da cruz e não se enlouquecer por tanto sofrimento? Qualquer mãe em sã consciência, vendo tamanho sofrimento, teria desmaiado, teria se desesperado, teria enlouquecido. Mas desperta a atenção a forma como o próprio João pinta a atitude de Maria. Veja de novo o verso 25. Com toda essa cena que eu acabei de descrever para você, o menino gemendo na cruz, o corpo sangrando, coroa de espinho na cabeça, pregos nas mãos, nos pés, roupa sendo dividida ali, jogada na sorte. Aí você lê João dizendo assim: perto da cruz estava a mãe de Jesus. Nada de desespero, nada de gritaria, nada de descontrole. Havia choro, provavelmente, mas um choro contido. E eu pergunto, como pode ser? Como é que uma mãe consegue manter serenidade numa hora dessas? A graça de Deus sustentou Maria do começo ao fim da maternidade. Especialmente naquela hora de pior dor. Matthew Henry, um grande puritano, comentando sobre este texto no século XVIII. Aliás, gente, os bons comentaristas são dos séculos passados. Esses de hoje tratam apenas de expressões técnicas, mas esse aqui captou o coração dessa mãe e conseguiu mostrar para nós o que manteve ela perto da cruz, sem desespero. Olha o que ele diz, Matthew Henry, abre aspas. Podemos de fato admirar o poder da graça divina em apoiar essas mulheres, especialmente Maria, a mãe de Jesus, sob este pesado julgamento. Não encontramos a mãe torcendo e esfregando as mãos, ou arrancando os cabelos em agonia, nem tampouco rasgando as roupas ou gritando em desespero, mas encontramos com uma compostura maravilhosa, de pé junto à cruz e suas amigas com ela. Certamente Maria e as outras foram fortalecidas por um poder divino que produziu esse grau de paciência. Mães, Deus produziu esse grau de paciência. Certamente que Maria desfrutava de uma expectativa mais completa da ressurreição do que o resto do grupo, o que a sustentava assim tão inabalável. Não sabemos o que somos capazes de suportar até sermos de fato tentados. Só então experimentaremos o que disse o Senhor ao apóstolo em sofrimento: minha graça é suficiente para você. Fecha aspas. Mães, não sabemos, diz Matthew Henry, o que somos capazes de suportar até sermos de fato tentados. Só então, na hora do sofrimento, na hora da dor, aquele momento que a gente tanto achou que nunca suportaria, só naquele momento nós seremos então capazes de experimentar o que Jesus disse ao apóstolo: minha graça é suficiente para você. Maria não era divina, Maria não é corredentora, é uma mulher. Maria sabia o que é sofrer. Pare para pensar sobre o sofrimento dessa mãe, tendo sido mãe de quem foi. Você sabe que tem alguns filhos que causam mais sofrimentos para nós, né? Tem esses. Tem esses que fazem nosso coração doer mais que os outros fazem. E às vezes esses roubam mais do nosso coração do que os outros filhos.
E alguns nos fazem sofrer por causa das besteiras que eles fazem na vida, as escolhas que eles fazem, as decisões que eles tomam, os caminhos que eles escolhem. Parte o coração de qualquer mãe, de qualquer pai. Em alguns casos, a graça de viver acaba. Eu tenho aconselhado mães ao longo desses 20 anos no ministério, mães que perderam a graça de viver por perceberem os caminhos que alguns filhos escolheram. Elas sofrem, e o que mantém elas de pé é tão somente a graça de Deus. Mas no caso de Maria, o sofrimento que Maria teve não foi por causa dos erros do filho. Jesus não pecou, Jesus era sem pecado. Mas Maria precisou de graça do começo ao fim para ser mãe do Filho eterno de Deus que se encarnou. Mãe não no sentido de ela ter gerado Deus, no sentido de ela ter carregado no ventre aquele óvulo pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem pega cria um ovo sobrenatural, não é nada de Maria, porque teria pecado, um ovo sobrenatural, um espermatozoide sobrenaturalmente criado, essa ovulação, essa concepção ali no útero de Maria, é tudo sobrenatural, ela é a primeira in vitro da história. É Deus produzindo aquilo. E ela sofreu quando teve que dizer sim àquela concepção miraculosa do Espírito Santo. Imagina o quanto ela sofreu por ter dito sim ao Espírito Santo que gerou no útero dela, ela que ainda era virgem. Imagina a sociedade em cima dela, José chorando diante dela, dizendo: meu Deus, como eu vou acreditar nisso? Ela sofreu quando ouviu dizer que estava grávida, ou que ficaria grávida. Ela sofreu quando ela teve que dar à luz ao filho num estábulo imundo, longe de casa. Ela sofreu quando Herodes queria matar seu bebê. Que mãe não sofreria? Ela sofreu quando foi forçada a se tornar uma refugiada no Egito. Ela sofreu quando viu uma nação inteira interpretar mal e insultar seu filho. E aqui, aos pés da cruz, Maria sofreu novamente quando viu seu menino sendo crucificado por um crime que ele não cometeu. Na verdade, gente, nós nem podemos começar a imaginar a dor no coração daquela mãe. Sobretudo, como estava a alma dela sendo dilacerada naquele dia perto daquela cruz. O que a gente percebe, no entanto, é que aquela mulher estava perto da cruz, sóbria. Depois de tanto sofrimento a vida inteira, e naquele momento nem se fala. Sóbria, em pé, contida, serena, sofredora, mas serena. A pergunta é: como ela conseguiu? A graça de Deus sustentou aquela mulher. Você se lembra da história de Simeão, aquele ancião que viu Maria, viu José com o menino Jesus lá no templo, lá em Lucas 2, 34 a 35, quando Simeão, tendo pegado o menino, virou para a mãe e disse: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Sempre que uma mãe vê um filho sofrer, é como uma espada atravessando a alma dela. E agora, aos pés da cruz, talvez a mente de Maria tenha viajado no tempo, 36 anos atrás, lá naquele momento, quando ela ouviu a profecia de Simeão, e finalmente agora aquela profecia fazia sentido, e ela diante de Deus dizendo: ó Deus,
É como uma espada atravessando a minha alma ver meu filho assim. Como pais, especialmente as mães, a gente sente angústias e sofremos pelos nossos filhos muitas vezes ao longo da vida. Nós sofremos quando vemos os filhos privados de alguma coisa que nós não conseguimos dar para eles. Nós sofremos quando eles são mal interpretados, perseguidos, injustiçados. Nós sofremos quando eles adoecem. Nós sofremos quando eles cometem crimes, fazem besteira e começam a colher consequências. Atendi uma mãe me contando que quando foi visitar o filho a primeira vez no presídio, ela o dia inteiro na fila para conseguir ir lá entregar os alimentos para que pudesse ser entregue para o filho, e ela chorou do começo ao fim. As mães sofrem. Só a graça de Deus, meu povo, é capaz de sustentar uma mãe na sua tarefa de ser mãe. Duas coisas para mim fizeram Maria experimentar da graça de Deus. Então, se você, mãe, precisa nesta manhã renovar no seu coração a graça de Deus, duas coisas. Primeira, agarre-se às promessas de Deus. Maria se agarrou à promessa de que o filho ressuscitaria. Se não fosse essa promessa no coração dela, ela não teria aguentado. O pior que pode acontecer a um filho crente é ele morrer. Mas a morte de um filho crente não é morte, é vida, seja em que idade for. Quando uma mãe se apega às promessas de Deus para nós em Cristo, elas recebem graça sobre graça para atravessar os sofrimentos que a maternidade impõe. É curioso, porque eu pesquisei, e eu aceito que você me mostre o contrário. Eu não consegui identificar, talvez eu esteja tendencioso e não enxerguei o óbvio, mas, ao meu ver, quando eu leio os textos bíblicos e percebo, a Maria, mãe de Jesus, não foi visitar o túmulo na manhã de domingo. Outras Marias foram, ela não. Ou foi? Cito a passagem bíblica dizendo que ela foi. Sinceramente, se houve, eu posso estar enganado. Maria não foi. Maria estava aqui, aos pés da cruz, vendo Jesus crucificado, mas Maria não foi no túmulo no domingo. Por quê? Eu tenho para mim que ela tinha no coração: eu não vou lá, meu filho não está lá. Ele ressuscitou. Agarre-se às promessas de Deus, para você receber graça sobre graça e superar o sofrimento. A segunda coisa que serviu de meio de graça para a alma de Maria foi as amigas espirituais que ela tinha. Essas mulheres que foram com ela até a cruz. A irmã dela, a esposa de Clopas, Maria Madalena e outras mulheres, e também João. Maria se agarrou a mulheres de fé junto com ela, mulheres que oraram com ela, reafirmaram a palavra de Deus para ela, caminharam com ela. Maria teve com ela amigas de fé. Mães, encontrem amigas de fé, mulheres com quem vocês podem orar. A graça de Deus é indispensável para manter as mães perto dos filhos, amando os filhos, dando suporte aos filhos, suportando o sofrimento, sobretudo da maternidade. O amor de Deus, o amor da mãe, perdão, a graça de Deus e, por último, rapidinho, a honra que um filho deve à sua mãe. Está aqui nesse texto. João 19, 25 a 27. A honra. Perto da cruz estava a mãe de Jesus. Verso 26, quando Jesus viu sua mãe ali,
ao lado do discípulo amado, a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado, João, recebeu Maria em sua casa. Gente, você consegue ver Jesus carinhosamente se preocupando em honrar a mãe dele. João Calvino me fez perceber isso, lendo o comentário dele sobre esse texto. E tem gente que acha que calvinista reformado tem coração duro. Os que têm coração duro é porque não conhecem a Bíblia, mas tem uns calvinistas reformados de coração mole. João Calvino é um deles. E João Calvino enxerga aqui Jesus mostrando para nós Jesus o seguinte, cumprindo a grande obra para a qual ele veio, morrer pelo pecador. Naquele momento, Jesus tinha tudo para dizer que ele não tinha tempo para o choro da mãe dele. Eu não tenho tempo para o seu choro, mulher. Eu não tenho tempo para isso, afinal, mulher, segure-se aí, contenha-se aí. Eu vim para morrer na cruz e aqui estou. Mas não é isso. Ele vê a mãe, ele com todo aquele sofrimento, com todo o peso do pecado da humanidade sobre ele, fazendo a vontade do Pai, ele vê a mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava. É um filho que nunca deixou de ter olhos para a mãe. E honrou a mãe. De que forma ele honrou a mãe? Ele sabia que a mãe dependia dele financeiramente. Jesus era o arrimo de família. José já deveria ter morrido há um bom tempo. Jesus, sendo o filho mais velho, foi quem foi para a marcenaria, assumiu os negócios do pai, sustentou essa mãe, ensinou o ofício de carpintaria para os irmãos mais novos. Ele foi o arrimo de família. E ali estava ele, prestes a partir para a glória. E ele diz: eu não posso deixar minha mãe assim. Conheço meus irmãos, conheço Tiago, sei o que meus irmãos são. E aqui eu estou chutando, a Bíblia não fala nada disso, mas é curioso para mim o fato de que ele não deixou Maria na mãe dos outros irmãos dele. Não sei, não quero ser dogmático, mas deixou com João. Por que com João? O que o texto diz é que João era o discípulo que ele amava. Como que dizendo: mãe, fique agora com aquele que depois de Deus aqui na terra, foi o melhor amigo que eu tive, o melhor companheiro, o melhor parceiro. Aquele com quem eu chorei, com quem eu orei. Mãe, fique com o meu melhor amigo, com o amigo que eu mais amo. Mãe, eu te dou o que eu deixo de melhor nessa terra, meu grande amigo. Mãe, ele vai cuidar da senhora, e a senhora vai cuidar dele. Jesus honra essa mulher. João Calvino diz assim, o evangelista aqui menciona incidentemente que enquanto Cristo obedecia a Deus o Pai, Cristo não deixou de cumprir seu dever em relação à sua mãe. Aliás, Cristo se esqueceu de si mesmo, Cristo se esqueceu de tudo mais, até onde se fazia necessário para incumbir-se da obediência a seu Pai. Mas, depois de haver cumprido seu dever, Cristo não negligenciou o que lhe cumpria fazer por sua mãe. De fato, aprendemos de que maneira devemos cumprir nosso dever para com Deus e para com os homens. Amá-los. Filho, se você tem desprezado sua mãe com boas desculpas, aprenda com Jesus nessa manhã. Não há desculpa para você negligenciar sua mãe. Deixar de honrá-la. Filhos devem honrar pai e mãe. É mandamento do Senhor. Assim foi com Cristo. Ele agiu assim e assim deve ser conosco. Pois bem, o que a gente aprende nesse episódio? Primeiro, mães são chamadas para amar. Amar até o fim, amar sem medo, amar servindo. A graça de Deus é quem sustenta as mães no sofrimento. De fato, mãe,
todo temor que o coração da gente o tempo todo contempla com relação ao futuro dos filhos, ao sofrimento dos filhos, de fato, nós só seremos capazes de provar a graça de Deus nos sustentando durante esse vale de sofrimento, se tivermos que passar por ele, no momento em que lá chegarmos. Então não tenha medo, porque se você tiver que passar um vale de sofrimento por um filho, Deus vai sustentar você. Sustentou Maria. E Maria recebia graça apegando-se às promessas de Jesus na palavra, repartindo a vida dela com mulheres de oração. Ela não ficava em WhatsApp, em grupo de rede social, escutando conselhos de gente volúvel, fútil. Ela alimentava o coração com mulheres de fé. E terceiro, o filho, por mais que ele tenha responsabilidades, coisas grandes para fazer, tem de encontrar na sua agenda espaço para seus olhos virem sua mãe e honrá-la quando ela mais precisa. Que Deus te abençoe. E eu digo a você, mamãe, nesta manhã, lugar de mãe é perto da cruz. É perto da cruz que a mãe aprende como ela deve amar. É da cruz que a mãe recebe graça sobre graça para superar as dores e os sofrimentos da maternidade. E é por causa da cruz que as mães serão honradas. Afinal, Jesus mesmo disse em João 12, 26, aqueles que me servem, o Pai o honrará. E a mãe que serve um filho está servindo a Deus. Esse é o ministério dela. Lugar de mãe é perto da cruz. Quanto mais perto uma mãe está da cruz, mais perto ela está do filho. Lugar da mãe é perto da cruz. Portanto, mães, neguem-se a si mesmas. Tomem sua cruz e siga Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada mãe nesta manhã, cada filho. E renove nos nossos corações fé, esperança e amor. Derrame-nos graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém.